Olá, a gente sempre trabalha com você falando com muita sinceridade. É por isso que a gente foge um pouco da convenção de outros canais, outros produtos que também são muito bons sobre a condição autista. Mas esse jogo de conversar francamente muitas vezes nos choca. Uma das conversas que a gente sempre precisa ter quando nós estamos falando sobre o autismo é sobre aceitação. Por que a gente tem dificuldade ou a gente mente que aceita a condição autista? E fica a dica, nós não estamos falando de não aceitar o autista, mas sim da condição autista. Isso inclusive de pessoas autistas. Vamos conversar sobre isso? Vai ser muito importante, então fica aí. Que bom que você está por aí, eu sou Alexandre Soledade e esse é o Meu Mundo Autista. Eu costumo dizer que este é o canal Meu Mundo Autista e este é o Alexandre Soledade, hoje pesquisador sobre a área de autismo, principalmente autismo adulto. A gente tem conversado muito, francamente, inclusive vocês têm acesso, que a gente tem disponibilizado alguns e-books para poder ajudar. Porque a capacitação que muitas vezes a gente deixa aqui, ela passa a ser superficial e os e-books que a gente vai disponibilizando, porque tudo que a gente faz do 0800 ajuda você de repente a aprofundar mais. E o assunto de hoje é sobre a aceitação da condição autista. Mas como assim? Eu aceito meu filho. Claro, você aceita seu filho. Tenho certeza que você aceita seu filho, sua filha. Você que é autista, você também aceita sua condição autista. Mas isso, passado agora recente, o dia do orgulho autista, muitos autistas ficaram se perguntando, tem orgulho de quê? E muita gente que é neurodiverso disse, mas por que se orgulhar de ser autista? Por que o neurodivergente tem o orgulho de ser autista? Se de repente, muitas vezes, a gente não sabe plenamente se é fruto da aceitação da condição. Por que a gente está falando isso? Já falamos em vídeos anteriores sobre a normalidade. A questão da normalidade, o que é normal? O normal é uma coisa que é muito questionável. Depende do parâmetro de onde você está olhando. É importante deixar claro que nós não estamos falando de normalidade ou de anormalidade. Nós estamos falando de neurodivergentes. Pessoas todas, seja atípica ou não, são únicas. E aí, cada um vai responder de uma forma diferente e particular sobre a sua própria condição. Quando um pai ou uma mãe recebe o diagnóstico, muito mais do que um diagnóstico, ele recebe de brinde uma sentença em que todos os sonhos e projetos que ele teve ou ela teve para aquele jovem ou aquela jovem que está nascendo, aquela criança, foi por água abaixo. A gente imagina que nossos filhos vão casar, que vão nos dar netos, que vão para a faculdade, que vão estudar, que vão fazer isso, e de repente o diagnóstico vem com uma ideia que nada disso vai acontecer. Então é um impacto muito forte. Inclusive para aquelas pessoas que de repente estão alimentando muito mais. Quando a gente olha a mãe, que desde sempre já conhece seu filho, desde o útero, ela já conhece, imagina, já até as feições dos seus filhos, a mãe quando recebe o diagnóstico, ela fica numa situação de acredito ou não acredito. Eu sei que meu filho, minha filha é um tanto que fora do padrão das outras crianças. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas que estão no entorno não querem aceitar e fazem com que essa mãe também passe a não aceitar para poder viver bem. Então presta atenção, a condição autista muitas vezes tem um reflexo muito negativo na mãe, principalmente na mãe, porque todo mundo em volta começa a sentenciar a mãe achando que a mãe está doida. Você está vendo doença em tudo, nosso filho é normal e tudo é jogado para ela. Então quer dizer, como é que uma mãe, uma pessoa que criou uma expectativa tão grande, vai de repente aceitar a condição autista se ninguém ao seu lado, ao seu redor, lhe dá suporte para tal fato? Por isso que a gente observa em alguns casos
mães de crianças autistas terem mais episódios de ansiedade e depressão do que mães que não têm crianças dentro do espectro autista. Você imagina você ter que carregar sobre si, inclusive quando a gente fica lendo demais situações de quem é a culpa do autismo. Muitos pais mesmo, acabam acreditando às mães que a mãe fez alguma coisa de errado. Como é que ela vai aceitar a condição que ela supostamente alguém disse que ela é culpada? Recentemente saiu um dado, a gente já conversou sobre isso em outro card, que era que possivelmente alguns casos, algumas situações ligadas ao autismo poderiam vir de um esperma envelhecido, da idade avançada do pai. Aí quando a culpa veio para o pai, qual foi a resposta? Rapidamente isso dissipou. Por quê? Porque prefere-se dizer que foi algo que aconteceu na criação. Assim como o Kanner, quando de repente lá começou a manifestar as suas primeiras pesquisas sobre o autismo, ele quis dizer que era por culpa de uma educação sem amor. Pois é, gente, como é que a gente aceita o autismo se de repente tudo isso está inserido na conversa? Um outro ponto, quando a gente fala sobre ignorância, ignorância não tem totalmente a ver com violência. Ignorância muitas vezes detém a ideia de que alguém não tem conhecimento sobre o assunto. Como você não tem conhecimento sobre o assunto, você está pleiteando, você está andando com a ignorância. E quando você, qualquer um de nós, a gente convive com pessoas que de repente são ignorantes à condição autista, e em especial, quando a gente falou agora há pouco de neurodivergente, já que todos somos diferentes uns dos outros, seja autistas ou não, o filho do outro nunca vai ser igual ao teu filho, a tua filha. Então a criação, a forma que essa criança responde ou se desenvolve em relação ao mundo, ela será diferente. Quando a gente fala de desenvolvimento atípico, é porque espera que boa parte de nós, seres humanos, tenhamos um desenvolvimento a determinada época ou idade, estejamos fazendo isso, isso e isso. Todo aquele que foge a esse tipo de parâmetro que é esperado, a gente costuma dizer que existe um neurodesenvolvimento atípico. Mas isso não quer dizer que seu filho ou sua filha seja igual a qualquer um. Muitas crianças acabam falando com 6 anos, 7 anos, fato que você não pode deixar de estimular seus filhos, porque seu filho hoje não fala. Talvez mais para frente, com a contínua estimulação, isso possa acontecer. Então, quando a gente começa a falar que nossos filhos não falam, muita gente já traz para a gente um certo conforto. Ah, meu filho falou com 4 anos, minha filha falou com 5. Talvez nossos filhos não vão falar. Como é que a gente aceita essa ideia? É difícil aceitar a condição autista se a gente o tempo inteiro está tendo parâmetros de normalidade. A condição de não falar, eu sou pai de uma jovem que não fala. A nossa expectativa é que de repente surja um start e ela venha falar. E para ela se comunicar com o mundo, ela entende bem, ela escuta. Agora, para que ela possa conversar com o mundo, aí eu converso com minha filha reforçando com sinais. Para que esses sinais que são derivados do ensino da Libras ou do Libras, ela possa de repente se fazer comunicar com outras pessoas. Então, quando você opta para que o teu filho faça aqueles programas onde existe determinadas imagens de associação, ou Libras, ou qualquer situação que ajude seu filho a se comunicar, você não está negando o autismo. Você está ensinando uma segunda língua para ele ou para ela. Crianças são aptas a aprender 2, 3 línguas durante o período de desenvolvimento. Por que não ensinar PECs? Por que não ensinar Libras para os seus filhos? Por quê? Porque a gente tem dificuldade em aceitar e talvez eles não os falem. E aí a gente está fazendo um tremendo desfavor à criação de nossos filhos, porque um dia ele vai precisar se comunicar. E a gente, por não aceitar essa condição, a gente está tornando ele refém de entendimento de nós. Muitos pais acreditam que só nós entendemos nossos filhos. Todos os A, I, A pontos, nós sabemos o que nossos filhos querem.
mas e as outras pessoas com quem ele precisa se comunicar? Se a gente não aceitar o autismo, isso vai acontecer. Agora eu vou falar uma coisa que é um tanto que meio paradoxal. A gente nunca vai aceitar o autismo por completo. Inclusive pessoas autistas têm essa percepção. Por quê? Por causa da ignorância. A nossa ignorância e a ignorância das pessoas, que fazem com que a pessoa autista tenha certo receio, inclusive de dizer que é autista. E de nós, de repente, aceitarmos que alguma coisa precisa ser feita agora, mesmo que lá na frente algo possa mudar, mas é preciso ser feita hoje, pela nossa ignorância. A gente acaba nos prendendo a um fato em que a gente acaba transformando nossos filhos em ícones ou peças de cristal, em que a gente acha que estaremos sempre por perto. Essa nossa ignorância dificulta a aceitação. E como eu falei, não vai ser aceitação completa, por quê? Porque nós, dentro das nossas vivências, nós sabemos os sofrimentos que nossos filhos poderão passar por causa da condição autista. Como diz esses dias, escutei o professor Lucelmo falando, o autista é o perfeito, é a personagem perfeita para poder receber bullying, porque ela não tem, muitas vezes, a maldade do mundo ou os recursos para poder se defender do bullying. E nós sabendo que elas vão sofrer, nossos filhos vão sofrer, a gente acredita e começa a falar que nós temos que proteger, porque a gente não aceita. A gente não aceita isso, que nossos filhos vão sofrer, que a gente vai, de repente, ver eles sendo chacoteados, que a gente vai voltar na escola porque o professor não gostou do que nossos filhos se comportaram, vai vir toda reclamação que nosso filho falou isso, falou aquilo na escola. Então, nós estamos imaginando o que vai acontecer com eles. Então, essa não aceitação está derivada ao que vai acontecer, porque a gente acha que vai acontecer com eles, e não necessariamente o que vai, de fato, acontecer. A gente precisa falar mais sobre essa fase. Esse é o primeiro episódio dessa conversa. Vamos tentar aceitar o autismo? Vamos tentar aceitar o autismo do meu filho? Aceitar o autismo não quer dizer que eu desisti de tentar, de estimular. Não tem nada a ver com isso. Quando a gente, de repente, aceita o autismo, a gente sabe que a gente já fez bastante coisa e precisa fazer ainda mais do que, de repente, estar condicionando ou sentenciando nossos filhos àquele projeto lá atrás que ficou. Ficou um projeto, a gente vai para frente, a gente precisa ir para frente. E essa conversa precisa continuar no episódio 2. Tudo bem? Então, até a próxima.